Amigos do canal FM+, vamos a exercícios de campo elétrico. O campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso tem nos pontos A e B as direções e sentidos indicados pelas flechas na figura a seguir. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24 volts por metro. Que é isso? É outra unidade de campo elétrico, também do Sistema Internacional, que você vai ver na sequência, você vai ver nas próximas videoaulas o porquê disso, quando estudarmos potencial elétrico, beleza? O módulo do campo elétrico no ponto P da figura vale em volt por metro, ou seja, V/M, quanto? Guarda esse valor. No ponto B é 24, tá ok? Ele quer saber no ponto P. Moleque, cadê a carga? Essa carga é positiva ou essa carga é negativa? Aí eu te pergunto, olhando para os dois vetores, A e B, eles estão divergindo ou convergindo? Cara, parece que eles estão se afastando. Então essa carga é positiva. E onde ela está? Onde ela está? Repare que para representar o campo elétrico, eu sempre ligo o ponto à carga, através de uma linha. E o campo elétrico está em cima dessa linha. Tio, não entendi. Como assim? Olha o ponto B. Para eu traçar o campo elétrico aqui, vertical, é porque existe aqui uma linha vertical ligando o ponto à carga. Eu não sei onde ela está. Eu sei que ela está em cima dessa linha. Para o ponto A, a mesma coisa. Existe uma linha aqui que a carga está em cima dessa linha. Ué, então no cruzamento dessas linhas encontra-se a carga. E eu sei que essa carga é positiva, porque os campos se afastam dela. Então, peraí. No ponto P, para onde vai apontar esse campo elétrico? Esse campo elétrico tem que se afastar da carga. Então, ele tem que apontar para cá. E quanto ele vale? Preste atenção. O campo elétrico em B é igual a 24 volts por metro. Quanto vale no ponto P? Dá para fazer de cabeça. Olha só. O campo elétrico não é K, módulo da carga, sobre a distância ao quadrado? E aí eu te pergunto, E e D são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente proporcionais. Se a distância é maior, o campo elétrico vai ser menor. Por que eu estou falando isso? Olha quantos quadradinhos existem da carga até o ponto B. 2 quadradinhos. Agora, olha quantos quadradinhos eu tenho da carga até o ponto P. 4 quadradinhos. Em particular, a distância do ponto P é o dobro. E o dobro, como é distância, fica elevado ao quadrado. Eu gero no denominador um fator 4. Ou seja, o campo elétrico não fica a metade. O campo elétrico fica 4 vezes menor. Porque a distância é o dobro ao quadrado é 4, então eu gero no denominador o fator 4. Ou seja, o campo elétrico em P ele é 4 vezes menor que o de B. Ou seja, ele é quanto? Ele é 6 newtons por coulomb, ou, nesse caso, volt por metro. Dá até para marcar. Letra D de jeans. Talvez você diga, tio, não gostei. Vai, prova matematicamente então. Vamos provar isso matematicamente. Olha só. O EB, ele não é 24. E o EB não é igual a K, Q em módulo sobre a distância ao quadrado? Então, 24 é igual a K módulo de Q sobre qual é a distância? 2 ao quadrado. Multiplicando o cruzado, K vezes módulo de Q vai ser igual a 24 vezes 2 ao quadrado. 4. Guarda isso. Quando você vai para o EP também é K vezes módulo de Q sobre a distância ao quadrado. But o EP vai ser... Quem é o produto KQ? Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha o The Jump of the Cat. O produto KQ é 24 vezes 4. Correto? E embaixo, a distância. A distância não é mais 2. A distância é quanto? 4. Tudo isso ao quadrado. Fazendo a continha, o EP vai ser igual a 24 vezes 4 sobre 16. O EP vai ser igual, vou simplificar, toma, vai ficar 24 sobre 4. Olha lá, bebê, eu tinha te mostrado isso, ó, 24 sobre 4, que vai dar 6.
volts por metro. E isso merece um O. Oh, eu faço matematicamente, ok? Dúvidas? Perguntas? Questão 4. Vamos nessa. Antiga UFRJ. Duas cargas pontiformes Q1 igual a 2, 10 a menos 6 e Q2, 10 a menos 6, estão fixas num plano nas posições dadas pelas coordenadas cartesianas indicadas a seguir. Considere K igual a 9, 10 a nona. Calcule o vetor campo elétrico na posição A indicada na figura, explicitando seu módulo, sua direção e seu sentido. Ou seja, faça barba, faça cabelo e faça bigode. Eu só vou decorar aqui os valores das cargas. A carga Q1 vale 2 e a carga Q2 vale 1. Lá está o desenho. A carga Q1 é 2 vezes 10 a menos 6 e a carga Q2 é igual a 1 vezes 10 a menos 6. Filho, as duas são positivas. Então no ponto A, os dois campos devem se afastar. Significa que o campo E1 se afasta da carga, está apontando para cá. E o campo E2 se afasta da carga, está apontando para cá. Esse é o E2. Dá para calcular E1 e E2? Dá. Quem é o E1? O E1 ele é K vezes módulo de Q1 sobre a distância D ao quadrado. Esse E1 ele vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a nona vezes a carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, sobre a distância D. Que distância é essa? É essa aqui, ó. Vale 1. Cuidado, olha quem está te olhando lá de cima, ó. 10 elevado a menos 2. Tudo isso ao quadrado. 9 vezes 2, 18. 18. Vezes 10 elevado ao cubo, 9 menos 6, 3. Sobre 10, 1 ao quadrado, 1. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Isso aqui vai dar um campo E1 igual a 18 vezes 10 elevado a sétima newtons por coulomb. Vamos calcular o E2. Para! Você precisa enxergar que o E2 é metade de E1. Por quê? Pessoal, a distância muda. Só está mudando o quê? A carga. A carga Q2 é a metade da carga Q1, é 2, 1, 2, 1. Então é a metade. Significa que o campo elétrico E2 também é a metade do campo elétrico E1. Por quê? Porque campo elétrico é KQ, não Q ao quadrado. KQ sobre D ao quadrado. Ok? Então de cara eu já sei que o E2 é a metade de E1, é a metade de 18 vezes 10 elevado a sétima. Ou seja, o E2 vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a sétima newtons por coulomb. Belezura? Tranquilo? Só que ele quer que você calcule o campo elétrico no ponto A. Se ele quer o campo elétrico no ponto A, é porque ele está se referindo ao campo elétrico resultante. Olha só, 90 graus entre eles. Vetores bundinha com bundinha. Deixa eu ver. Aqui eu traço a primeira paralela, aqui eu traço a segunda paralela, regra do paralelogramo, e aqui na diagonal está o meu campo elétrico resultante. Ou vai ficar feião. O campo elétrico resultante aplicando Pitágoras vai ser ER ao quadrado, E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado. Beleza? Então o ER é 1. Caraca, 18 vezes 10 a sétima. É 2, 9 vezes 10 a sétima. Ah, quer saber? Eu vou usar um voodoo aqui. Eu vou falar que o E2 é x. Então o E1 vai valer 2x. Hã? É para não trabalhar com esse número grandão. O E1 não é o dobro? Se eu chamar E2 de x, o E1 vai valer 2x. Então olha só. Lembrando que o x é quanto? O x é 9 vezes 10 elevado a sétima. Deixa eu ver aqui então. Quem é o E1? O E1 é 2x ao quadrado. Quem é o E2? É x ao quadrado. Isso aqui vai dar, desenrolando, ER ao quadrado igual 4x ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, o ER vai ser igual ao quadrado 5x ao quadrado. Se eu extrair a raiz quadrada, o ER vai ser igual a raiz quadrada de 5x ao quadrado. Ou seja, o ER vai ser igual a x raiz de 5. Matei a questão tranquilamente. Por quê? Porque o ER vai ser igual ao x, lembra do x?
9 vezes 10 elevado a sétima, vezes raiz de 5 newtons por coulomb. Chata, né? Chatinha, né? Próxima questão. E a The Last of the Day é a última do dia. Aguenta aí, não sai daí não. Vamos à última. Só essa, prometo. Uma carga elétrica de 1 microcoulomb suspensa de um fio inextensível e sem massa está equilibrada. Opa! Equilibrada. O que significa equilibrada? Paradinha. Força total resultante igual a zero, ok? Na posição mostrada na figura, pela ação de um campo eletrostático de intensidade 10 elevado a sétima volts por metro. O ângulo formado entre o fio e a direção vertical é 30 graus. O valor da tensão no fio será, olha só, o valor da tensão, tração, força de tração no fio. Agora é uma questão de equilíbrio de um ponto material envolvendo campo elétrico. Preste atenção. Cara, se o corpo está em equilíbrio paradinho, ele está sob a ação aqui de basicamente 3 forças. Uma que é a força peso, uma que é a força de tração e uma que é a força elétrica, não campo elétrico, a força elétrica. Repare que a bola está sendo empurrada para lá. Se a bola está sendo empurrada para a sua esquerda, é porque existe aqui uma força elétrica para a esquerda. Beleza? O the jump of the cat dessa questão é, já que eu tenho 2 vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus, montar um triângulo de forças. Na Constituição Federal, artigo 5º, está escrito que qualquer cidadão, todo cidadão tem o direito a movimentar o vetor para onde ele quiser, desde que mantenha o módulo, a direção e o sentido. Olha só, por que eu estou te falando isso? Eu vou movimentar os vetores de modo a gerar um triângulo retângulo. Eu vou manter a tração T. Tá feia, mas é minha. Eu vou pegar o peso e vou levar lá para cima. E o meu triângulo vai ser fechado pela minha força elétrica F. E aqui está o ângulo de 90 graus e aqui está o ângulo de 30 graus. Beleza? Eu quero a atração. Eu não tenho mais ninguém aqui. Mentira, eu tenho. Sabe por quê? Porque o Emanuel, ele é físico e é qualificado. Então, quem é o físico? Ele é qualificado, Emanuel. Significa que a força elétrica ela pode ser escrita como sendo o produto Q vezes E. Ai, tio, pra quê? Pelo seguinte, se você calcular, por exemplo, na questão, no triângulo, seno de 30, lembra que seno é cateto oposto sobre hipotenusa? Então, o seno de 30 é o cateto oposto F sobre a hipotenusa T. Ou seja, aqui, seno de 30 vai ser F, que é Q vezes E, sobre a tração T que eu quero. Duvido tu me dizer quanto é seno de 30. Isso é meio. Quanto é a carga? 1. A carga Q vale 1 microcoulomb. Dada na questão. Isso aqui é 1 10 a menos 6 coulombs. Coulomb. Joga lá. 1 10 a menos 6. E o campo frenético, o campo elétrico, é 10 elevado a sétima, também dado na questão, sobre a atração que eu quero. Vou multiplicar cruzadinho e vou obter, olha só, T é igual a 2 vezes... Quanto é 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a sétima? Isso é 10 elevado a 1. Ou seja, essa atração que você tanto busca, ela é igual a 20 Nelson. E você já pode partir para o abraço. Essa atração ela vai ser de 20 newtons. Daria para fazer também por decomposição, só que é um caminho bem mais longo. O The Jump of the Cat, o pulo do gato, vale mais a pena. Você não se inscreveu ainda? Eu te falei que eu quero 8 bilhões de inscritos nesse canal. Então, por favor, se inscreve, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho. Até a próxima videoaula. Tchau, beijo!